Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é sobre nada mais, nada menos do que Twilight. Eu amo! Eu nunca pensei que eu faria um vídeo sobre eles, ícones da minha adolescência. Mas como todo mundo já deve estar sabendo, a autora Stephenie Meyer lançou neste mês o novo livro Midnight Sun, ou O Sol da Meia-Noite. Gente, olha a grossura desse livro, eu fiquei de cara. Então hoje eu vim aqui falar os pontos principais deste livro, que é maravilhoso. E eu vou partir do princípio que todo mundo já sabe a história do Crepúsculo, beleza? Este vídeo contém spoilers pesados sobre o livro, então se você não gosta de spoiler, ou se você nunca ouviu a história do Crepúsculo, então passa para o próximo vídeo. Mas se você não se importa com spoilers, ou se você deseja saber a história de Midnight Sun, então senta que vai ter bolo. E sangue, muito sangue. Então vamos começar falando sobre o último parágrafo deste livro. E beijei a pele quente da sua garganta. A última palavra do último parágrafo deste livro é throat, garganta. E eu achei que a escolha da palavra garganta fez muito sentido, porque o sonho do Edward era morder o cangote da Bella, não é mesmo? Quando a autora ela diz que faria o Sol da Meia-Noite pela visão do Edward, eu imaginava que fosse da saga inteira. Só que na verdade o livro ele começa quando o Edward conhece a Bella e ele termina no baile de formatura. Ou seja, é o livro de Crepúsculo, só que na visão do Edward. Então chega de papo e vamos aos principais pontos de Midnight Sun. O Edward ia matar a Bella dentro da sala de aula quando ele a conheceu. E ele planejou o passo a passo de como faria isso. Só que ele estava com pena de matar tantos estudantes inocentes dentro da sala de aula só por causa da Bella. Duas coisas irritaram ele na Bella: o silêncio e o cheiro. Mas o que pesou mesmo para ele não matar a Bella dentro da sala de aula foi pensar o tanto que ele amava o Carlisle e o tanto que o Carlisle considerava ele. E eu achei isso muito fofo. A princípio, o Edward não planejava contar para os Cullens a respeito disso. No entanto, os Cullens ficaram sabendo deste rolo. Isso porque a Alice tinha o poder de prever o futuro, e ela previu o Edward indo para a casa do xerife da cidade matar a Bella após a aula, porque assim ele não mataria tantos estudantes inocentes. O que foi muito considerável da parte dele, não é mesmo? O Edward pensou em fugir de Forks. Gente, agora para tudo, porque pra mim isso foi o babado da década. Tanya e Edward. What the fuck? Mulher, eu choquei com isso. A Tanya, que aparece principalmente em Amanhecer, ela era afim do Edward. E isso é relatado brevemente em uma cena do livro. Além disso, o Edward cogita a ajuda da Tanya para esconder a Bella do vampiro James no final do livro. O Edward, para evitar se apegar a Bella na cabeça dele, apelida ela de a garota. Ok. Os olhos do Edward estavam escuros ao conhecer a Bella, justamente porque ele queria se alimentar do sangue dela. Era o monstro dentro dele. Agora, quando ele estava de boas, os olhos dele ficavam dourados, porque na verdade ele já tinha almoçado. O Carlisle sugere ao Edward deixar Forks. Isso caso ele não conseguisse resistir ao sangue da Bella. Mas a Alice consegue convencer ele a não ir embora depois de muito bate-boca. Toma vergonha nessa cara, mulher. Você nem tem pra onde ir, vai pra onde? Você tá doido? Foi mais ou menos assim. Inclusive, uma coisa que eu gostei muito de Midnight Sun foi a relação do Edward com a Alice. Eles praticamente faziam conversa de telepatia o dia inteiro. Uma coisa que eu achei curiosa é que a van do Tyler, na verdade, ela escorregou por conta do gelo e não porque estava saindo um carro do estacionamento, como foi contado no filme. E além de tudo, a Bella escorregou no gelo e bateu a cabeça no chão.
Ouch. Além do Mike e do Eric, que eram afim da Bella, neste livro fica óbvio que o Tyler também era afim dela. No hospital, após salvar a Bella de um esmagamento, o Edward consegue ler a mente do Tyler. Nossa, ela é bonita mesmo. Não é bem meu estilo, mas eu chamaria pra sair. O que deixou o Edward da vida. O Sol da Meia-Noite também traz um episódio onde os Cullens, durante o jantar, decidem se eles vão fugir ou não. E obviamente eles não quiseram fugir, especialmente a Rosalie. Então a Alice mostra pro Edward 3 visões dela. A primeira visão era a Alice e a Bella na floresta, com a Bella ainda humana. A segunda visão era a Bella na casa dos Cullens, e já com o olho vermelho e imortal. E a terceira visão era o Edward carregando o corpo da Bella nos braços dele após ter tomado o sangue dela. Bem romântico. E esta visão deixou obviamente o Edward chocadíssimo. Primeiro porque ele já estava apaixonado, só que não se dava conta. E também porque ele não queria ser um monstro. Como assim que eu vou matar a Bella? Eu não quero, eu vou fugir. E a Esme ficou passada com essa história de que o Edward, o filho dela, se apaixonou por uma humana. Como assim, Edward? É verdade isso mesmo? E naquele momento foi discussão generalizada em família. Só que eles acabam decidindo ficar em Forks. O Edward parou de respirar durante as aulas de biologia. Isso porque o cheiro da Bella irritava muito ele. E após diversas tentativas fracassadas de ler o pensamento dela, era algo que irritava muito ele. Os pensamentos da Jéssica nesse livro dá pra ver que ela era uma falciane de primeira. No Sol da Meia-Noite fica evidente como o Edward era um boy louco e obcecado. Ele só falava da Bella 24 horas por dia, que nem a Cady Heron só falava da Regina George nas Meninas Malvadas. Alice mal via a hora de poder ser amiga da Bella, e eu achei isso muito fofo. Outro ponto muito abordado no livro era a relação entre os Cullens, e também o que acontecia no colégio onde a Bella e o Edward estudavam. O Peter e a Charlotte, que também aparecem em Amanhecer, estão neste livro. Eles visitam os Cullens antes do episódio de Port Angeles, onde o Edward salva a Bella. Então, o que acontece? O Edward, ele foi para Port Angeles ficar seguindo a Bella, até que ele perde ela de vista. Então, já que ele não conseguia ler os pensamentos dela e localizar ela, então ele começa a farejar o cheiro dela. Eu não sei se farejar seria o termo certo. O Jacob, por acaso, é quase inexistente nesse livro. Talvez no livro do Crepúsculo ele tenha aparecido mais vezes, isso porque ele era amigo da Bella e não do Edward. As visões da Alice também são um ponto importante neste livro. A Alice tinha essa constante visão do Edward carregando o corpo da Bella nos braços, com a boca ensanguentada e no meio da floresta. Então essa visão apavorava tanto a Alice quanto ao Edward, principalmente quando eles descobrem o local dessa visão. E além dessa visão, a Alice também vê a Bella em um futuro paralelo sem o Edward, já idosa e aparentemente nada bem. Existia outra visão, no entanto, onde a Alice e o Edward estavam na casa da Bella ainda humana. E isso tranquilizou muito o Edward. Neste livro também fica evidente que o maior empecilho para o Edward em relação aos Cullens era a resistência da Rosalie com a Bella. E obviamente também o Jasper, que poderia matar ela a qualquer momento. O que acaba não acontecendo e ele vira uma espécie de protetor, especialmente durante o episódio do clã de vampiros rivais. A primeira vez que os Cullens se deparam com o clã rival de vampiros. Inclusive, o Edward consegue ler a mente deles. E algo que eu achei muito interessante é que a Victoria ficou interessada no Emmett, ou no mínimo, curiosa. E o Laurent ficou interessado na Rosalie.
E foi justamente essa habilidade de ler o pensamento do James, o vampiro caçador, que o Edward concluiu que ele devia matar ele. Isso porque o James estava planejando caçar a Bella pelas próximas décadas. Enquanto isso, a Alice tinha a visão deles tentando esconder a Bella pelas próximas décadas do James. Para mim, o interessante deste livro, Midnight Sun, é justamente isso. Você tem a história do Crepúsculo, só que ao mesmo tempo você tem a visão do Edward conseguindo ler os pensamentos dos personagens. Então este livro é sobre uma mente ansiosa e, acima de tudo, como o Edward desejava ser humano. Ele queria ser humano e trancar um monstro dentro dele, e a Bella queria ser vampira. Cada um queria uma coisa, assim não dá. Outra coisa deste livro que eu achei interessante é que o Carlyle obrigava os filhos, os Cullens, a irem nos funerais de suas vítimas, especialmente o Edward. Achei isso bem macabro, só que é a cara dele fazer isso. E é um livro fácil de ler em inglês, uma linguagem simples e do dia a dia. A Stephenie Meyer, a autora, revelou que estava incerta se deveria lançar o livro agora durante a pandemia do coronavírus. Mas se você para pensar, na verdade foi o momento certo. Isso porque o livro é sobre o Edward. E o Edward se tornou um vampiro justamente durante a pandemia da gripe espanhola em 1918. Então foi no mínimo uma coincidência. E vocês gostaram de Midnight Sun ou não? Deixe nos comentários que eu quero saber, tá? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!